Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Ontem eu estava meditando e me veio um insight que me fez pensar muito sobre o que acontece quando a gente está nesse caminho do autoconhecimento, especialmente nós mulheres. Existe um certo pensamento, existe uma crença coletiva, vamos dizer assim, de que os homens estão atrás no processo de autoconhecimento e que as mulheres estão mais para frente e que as mulheres são a maioria nesse caminho de autoconhecimento. Enfim, existem uma série de crenças assim que acabam co-criando, colapsando, né, uma realidade coletiva em que muitas mulheres se identificam com essa ideia, com esse paradigma, né? E eu achei interessante porque eu fiquei observando grandes mestres, por exemplo, mulheres, né? Mulheres que a gente conhece, que são espiritualizadas e tudo mais, e parece, né, passa a impressão de que o marido, o esposo, o parceiro, não tem a mesma caminhada espiritual, assim, é muito engraçado a gente observar, né? Tem, por exemplo, a Noemi Bajali, que eu até mencionei para vocês, né, que algumas pessoas até criticaram ela no começo, quando ela começou com o atual marido dela, que justamente que ele não vinha de uma caminhada espiritual, e ele correu bastante atrás, assim, ele fez as práticas dele, ele fez as coisas dele, né, o caminho, a caminhada dele, assim, só que foi realmente um julgamento que teve desde o início, né, que ele estava mais para trás. Esse é um julgamento que eu tô fazendo a partir desse ponto de vista que veio ontem na minha meditação, né, que também existem outras mulheres, acho que a Jade Gouveia, que é ela é uma terapeuta especializada em Theta Healing também. Tem pessoas que falam isso, assim, né? Também o parceiro dela não é tão envolvido no Theta Healing, não é tão envolvido nessa parte de espiritualidade. Então, existe esse julgamento, sabe? A parte de mulheres, especialmente mulheres que são muito espiritualizadas, que estão nessa caminhada, né? E aí, eu pelo menos escuto as minhas amigas, assim, falando, nossa, você vai procurar um parceiro para namorar, para se relacionar, e é aquela coisa, os homens não estão nessa caminhada, não se preocupam com o que estão comendo, não se preocupam com o que estão vivendo, não se preocupam em meditar, etc. E eu achei interessante de ver todos esses pontos de vista, né? Como a gente fala no Access, tudo são só pontos de vista interessantes, porque me fez perceber quem diz que realmente esses homens estão mais para trás no processo de autoconhecimento? Como que o fato de talvez eles muitas vezes não externalizarem da mesma forma que as mulheres externalizam seus sentimentos, seus passos, suas meditações, seus processos, como que o fato deles não fazerem uso da comunicação sobre esse assunto significa necessariamente que eles não estão nessa caminhada ou que eles estão mais para trás nessa caminhada? E eu percebo que esse é um julgamento que a gente faz sobre muitas pessoas, não só sobre os homens também, né? Que muitas vezes a gente começa nesse caminho de reiki, de meditação, de Theta Healing mesmo, fale a técnica que você quiser dizer, e a gente acha que a gente sabe mais do que as outras pessoas, né? Aquilo que eu tava comentando do arquétipo da Cleópatra, né? A gente entra nessa postura de governante, essa postura de arrogância, e que quem diz que de fato isso é verdade? Se semelhante atrai semelhante, como você pode estar perto de pessoas ou mesmo de um parceiro que não esteja no mesmo nível que você, vibracionalmente falando? Será que o fato de você estar enxergando seu parceiro, sua parceira, como alguém que está mais para trás nesse progresso espiritual, será que isso é verdade? Será que isso corresponde à realidade? Porque se isso fosse real, como vocês estariam afinizados vibracionalmente? Isso eu acho interessante porque aí eu trago pro meu lado pessoal, né, pra minha experiência. Eu observo meu namorado, né? Meu namorado é uma pessoa que ele é muito racional, ele é extremamente, assim, 0 e 1, assim, bem da área de exatas. E às vezes, assim, né, eu venho com algumas conversas, assim, e coisas de espiritualidade e tudo mais. E ele fala uma frase, pá!
eu me coloco no meu lugar, sabe? E eu vejo que realmente eu não tô tão avançada quanto eu acho, sabe? E isso foi uma coisa que a Noemi Bajali comentou sobre esse julgamento feminino sobre o masculino, que muitas vezes você tá julgando seu parceiro, achando que ele não tá fazendo o trabalho dele, achando que ele tá lá para trás nesse progresso, ou até mesmo seus amigos, e quando você realmente percebe e vê a pessoa que tá ali com você, a pessoa te fala algo que tá muito mais avançado do que você poderia imaginar. Às vezes, o seu parceiro não medita, não faz nada dessas práticas todas que você faz, mas ele consegue ficar sem pensar em nada. E você aí fazendo meditação todo dia e não consegue ficar sem pensar em nada. Esvaziar a mente, ficar totalmente presente no que está vivendo. Não é engraçado? A gente julga as pessoas que a gente está ao nosso redor, a gente tem essas crenças sobre feminino, masculino, sobre certo, errado, bem ou mal, só que tudo isso são só crenças, são só cristalizações. A gente está tentando enxergar as pessoas como se elas fossem fotografias estáticas, como se a gente estivesse constantemente olhando para os nossos amigos, familiares, pessoas da nossa volta, como se elas fossem um álbum de fotografias que nunca muda. Só que isso não é verdade. Você está constantemente mudando. Em um ano, todas as células do seu corpo são transformadas, são mudadas, e você tem um corpo novo em um ano. Como é que você pode achar que só você, Alecrim Dourado, é a única pessoa que está mudando e evoluindo? Que arrogância, né? Além do mais, se você parte do princípio, do pressuposto da própria física quântica, de que você está constantemente colapsando a sua realidade, à medida que você vai colapsando uma realidade diferente ao seu entorno, porque você vai mudando, o seu interior vai mudando, naturalmente o seu exterior está mudando também. E naturalmente, se o seu exterior, se algumas pessoas continuam na sua vida, significa necessariamente que essas pessoas também estão mudando, porque elas estão acompanhando o seu movimento, para frente, para trás, para cima, para baixo, não importa. O que importa é que se essas pessoas continuam sendo colapsadas no seu entorno, é porque elas também estão evoluindo e elas também estão mais para frente na sua caminhada. Então, é sair do ponto do julgamento, da cristalização e se colocar nessa postura de humildade, de perceber a riqueza do outro, enxergar o outro como ele realmente é, que muitas vezes pode ser um mestre ali, pronto para nos ensinar, pronto para nos colocar no nosso lugar e nos fazer evoluir em pontos que são cegos para nós e que talvez a gente não enxergue no outro justamente porque são pontos cegos que nós temos. Só que para o outro essa caminhada já está avançada, essa caminhada já é o natural da outra pessoa e com isso a pessoa pode contribuir também na nossa caminhada. E aí a gente pode evoluir, a gente pode dar um passo além na nossa caminhada, né? Parar de cristalizar as pessoas e parar de ter crenças sobre homens são desse jeito, mulheres são desse jeito, é uma maneira inteligente da gente estar sempre olhando os outros com olhos novos, olhando a nossa realidade com olhos novos e com isso tendo a possibilidade de criar a partir das infinitas possibilidades, a partir de um olhar novo sobre o mundo, né? No Access eles falam, né, para você todos os dias dizer: eu destruo e descrio tudo aquilo que eu já fui e como pode melhorar, como eu posso me abrir para esse novo, para esse dia novo. Eu destruo e descrio tudo aquilo que o meu relacionamento já foi no ontem, as minhas amizades já foram no ontem e eu me abro para o novo, para aquilo que vem depois, porque somente se a gente olha, se a gente destrói e descria tudo aquilo que já foi, que a gente consegue mudar a nossa realidade, mudar as coisas que a gente tem na nossa vida e enxergar os outros sem esse olhar de julgamento, é também uma forma da gente poder continuar dando saltos quânticos na nossa vida. O outro é sempre um mestre pra gente, né? É um mestre que aparece na hora que a gente, como discípulo, tá pronto. E a gente sair desse julgamento
nos permite aprender muito mais e entrar numa outra posição e até elevar a frequência dos nossos próprios relacionamentos. É isso, a gente deixa essa reflexão. E se você quiser ficar mais próximo, tem também o meu Instagram, deixo sempre aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de autoconhecimento, cocriação, hipnose, PNL, me segue, vamos manter contato. Deixa aqui seu comentário, quais são os seus pensamentos sobre esses julgamentos, sobre bem e mal, certo e errado, homens, mulheres. E vamos juntos. Um beijo grande. Até a próxima.